Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge Moreira e eu vou resolver a segunda questão do capítulo 3 do livro do Moisés no Sensweig, o livro volume 3, né? Capítulo de campo elétrico, tá? Essa segunda aqui, ó. O modelo clássico de uma molécula ionizada é constituído por um par de partículas, né, fixas, ambas de carga mais E, separadas por uma distância 2A. E tem uma terceira partícula de carga -E, e massa M. Escrevendo uma órbita circular de raio ρ em torno de um eixo que liga as duas outras cargas, obtenha 1. O campo elétrico que atua sobre a carga -E. 2. A relação entre ρ e a frequência angular de revolução, beleza? Então vamos lá desenhar aqui como é que vai ser essa história. Tem uma carguinha aqui mais E, outra carguinha aqui mais E. Entre elas, o que é que vai ter entre elas? Distância 2A. Então vamos traçar aqui no meio. Beleza? Aqui é o centro dela. Que vai ser o eixo Y. E o eixo mais X, beleza? Se a distância entre elas é 2A, então cada um aqui tem uma distância A, né? Beleza? Então, pessoal, essa carga, cada uma carga aqui é positiva, né? Então elas vão... Vai estar saindo linha de campo dessas cargas em direção àquele ponto P ali. Meio torta aqui a linha. Deixa eu fazer uma linha bonitinha daqui pra cá. Pronto. Então, naquele ponto P, o que está ocorrendo é o seguinte. Vou desenhar aqui o ponto P, buscando. Vem uma linha de campo para cá. E outra linha de campo para cá. Nota, pessoal, que essa distância aqui, Y, né? É a mesma para as duas partículas, né? Para esse triângulo aqui e para esse triângulo aqui. Esse lado aqui é A para esse lado aqui. Esse lado aqui também é A. Então a distância de cada carga A mais E até o ponto P é a mesma, né? É D. Tranquilo? Então a gente pode dizer que esse ângulo aqui é alfa. E esse ângulo aqui também é alfa. Então lá no ponto P vai estar chegando esses dois campos elétricos. Fica bem óbvio, né, que a componente, quando a gente decompõe cada um desses vetores, as componentes x vão se cancelar, né, na horizontal. E vai ficar duas componentes aqui na vertical. Certo? Então, como é que fica? A gente sabe que a resultante vai ser como? Vai ser apontando para o eixo Y, né? Então, vamos calcular aqui primeiro... Aliás, o campo elétrico resultante lá no ponto P. Vai ser duas vezes, né? O módulo desse campo elétrico aqui, de cada uma da partícula, que eu ainda não calculei, vezes quem? Vezes a componente vertical. Está aqui o alfa, né? A componente vertical está aqui coladinha, né? Se está coladinha nele, então é cosseno de alfa. Beleza? Vamos abrir essa expressão aqui, 2. Como é a expressão do campo elétrico? K vezes a carga, né? Que ali é mais. E qual a distância entre cada carguinha e o ponto P? Pitágoras, né? Aliás, olha aqui eu coloquei onde tem Y. Na verdade ele deu, né? Ele chamou de ρ. Que é o raio da carga que vai começar a girar, né? Eu tenho duas carguinhas aqui, uma aqui e outra aqui. E vai ter uma aqui no meio e aqui em cima. Ela vai ficar girando assim, ó. Uma carga aqui, outra carga aqui. Ela vai ficar no meio dessas duas cargas girando. A gente vai ver isso no item B, né? Aqui então, vai calcular só o campo elétrico, né? Que por Pitágoras é ρ ao quadrado mais A ao quadrado. E o cosseno de alfa, quem é? É o cateto adjacente, que é ρ sobre D. Quem é D? ρ ao quadrado mais A ao quadrado elevado ao meio, né? Que é raiz quadrada. Tudo isso aqui na direção Y, né? Que é a direção J para cima. Então, bora abrir aqui as contas. 2. O K, 4πε0. A carga. Essa distância ali.
que vai ser o raio de giro da carguinha menos Z, que vai ficar lá em cima. E aqui, pessoal, aqui tem um índice 1, e aqui tem um índice mais 1,5. 1 mais 1,5 é 1,5, né? Então a gente representa por 3,5. Então pronto. Essa aqui é o campo elétrico que vai atuar nesse pontinho aqui. Aquele ponto P. Independente da carga que vai ter lá, se vai ter carga, se não vai, o campo elétrico ocasionado pelas duas cargas mais E vai ter esse valor aqui. Cancelar o 2 com 4. Prontinho. Aqui é um ρ, né? Ficou um ρ bem feio. Tranquilo? Esse é o valor do campo elétrico ali. Agora, se eu coloco uma carga menos Q lá, essa carga ela vai sentir o campo elétrico, né? Cada carga sente o campo elétrico de maneira proporcional à sua carga. E a fórmula é essa aqui, ó. A força resultante é proporcional à carga da partícula vezes o campo elétrico que existe naquele ponto, né? A carga a gente sabe que é menos E, o campo elétrico é E vezes ρ 2πε0, ρ ao quadrado, A ao quadrado, 3/2. Nota que agora vai ter um negativo aqui, né? Esse cara aqui aponta para cima, o J. Esse negativo vai mandar o J apontar para baixo, né? Então a força resultante vai ser para baixo. Beleza? Então na carguinha menos E ali, vai ter essa força resultante, força elétrica, né? Só que lembra que ela é uma partículazinha de massa M, né? Uma partícula de massa M ela também tem peso. Mas, como você já assistiu todas as nossas aulas de resolução, você viu que lá na força elétrica, a força elétrica ela tem uma magnitude muito maior que a força gravitacional. Principalmente para cargas muito pequenas, né? Então a gente pode desconsiderar a força gravitacional. A gente pode dizer que a força resultante é apenas a força elétrica, tá? Beleza, pessoal? E vamos ver aqui o item B, o que é que ele pede exatamente. A relação entre o raio ρ e a frequência angular de revolução ômega. Ou seja, se está tendo uma frequência angular de revolução, então deve estar havendo um movimento circular, concorda? E movimento circular, a força resultante, ela é o quê? Ela vai ser a mesma da centrípeta, né? Beleza? Então a gente vai pegar esses dois caras aqui, ó, força elétrica, e igualar a força centrípeta. Certo? Qual o módulo da força elétrica que ficou ali? E ao quadrado vezes ρ 2πε0 ρ ao quadrado mais A ao quadrado, tudo elevado a 3/2. Isso aqui vai ser igual a quem? A força centrípeta. É a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Quem é a aceleração centrípeta? A velocidade ao quadrado sobre o raio. Mas nesse caso aqui ele não dá a velocidade linear, ele dá só a velocidade angular, frequência angular. A gente sabe que é ômega-r, né? Ao quadrado, tudo dividido por r. Então isso aqui é a resultante centrípeta na fórmula da frequência angular, dá isso daqui. Lembrando que o raio é o ρ, certo? Então vou igualar ali, m, ρ ao quadrado, dividido pelo raio que é ρ. Cancelo ρ. Agora eu passo tudo para o lado de lá, vai ficar E ao quadrado, dividido por 2, π, ε0, ρ ao quadrado mais A ao quadrado, dividido por 3/2. Então tá aqui a relação já. Ele só pede uma relação entre a frequência angular e o ρ. Aqui o raio, vai aparecer aqui embaixo. Se você quiser simplificar, né? Você tira a raiz ali. Fica proporcional à carga, né? Carga girante. Isso aqui é tudo raiz. 2πε0 ρ ao quadrado mais A ao quadrado. Tudo elevado a 3/2, né? Tudo dentro de uma raiz quadrada. Isso aqui é a solução. Uma típica resposta do Moisés Luxemburg, né? Um pouquinho grande. Muitas letras, mas nada de muito complexo não, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Valeu.